Olá, graça e paz. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Como combinado, todas as quartas-feiras nós estamos trazendo a temática O Porquê Sou Batista, e hoje nós queremos tratar com você a respeito daquilo que nós, os batistas, chamamos de ordenanças. Alguns grupos religiosos, algumas igrejas entendem que são sacramentos. Hoje nós queremos falar desses atos de fé, que toda igreja, independente de sua denominação, comunga, mas em especial na perspectiva dos batistas. E nós temos já falado a respeito da igreja, nós temos abordado outros temas. Hoje, porém, nós queremos abordar a temática onde nós vamos enfatizar, como já o dissemos, as ordenanças da igreja. Algumas igrejas trazem a ideia, como já dissemos, de sacramento, e é importante que se diga que sacramento é uma palavra que vem do latim e que ela originalmente tinha um sentido de algo como um acordo, como uma aliança, como uma atitude de se comprometer com algo ou com alguém, com uma instituição. Então a ideia de sacramento original era a ideia de um comprometimento, de uma aliança, um acordo feito entre mais de uma parte, entre duas ou mais partes. Essa ideia foi se desenvolvendo. E a igreja, quando se tornou uma igreja estatal e se tornou senhora do mundo, começou a incorporar alguns termos do latim, e entre eles os sacramentos, e aí começou a se desenvolver uma outra ideia, um outro conceito para sacramento, trazendo a ideia de que sacramento eram atitudes praticadas, ritos ensinados e praticados, e que esses ritos eram suficientes ou complementares à fé. Ou seja, esses ritos, uma vez praticados, eles têm o poder de conferir graça. Exemplo, começa a se desenvolver a ideia de que quem não é batizado não é cristão, e se não é cristão, automaticamente não é salvo. E aí aquele sentimento de urgência para batizar as pessoas. E então começa a desenvolver a ideia de que batiza as pessoas adultas, e como ficam as crianças morrendo sem o sacramento do batismo, não serão salvas. Então começou a se desenvolver a ideia também de batizar crianças, e crianças na mais tenra idade. Nasceu com pouco tempo, já poucos dias ou meses de vida já se praticava, deu-se início à prática do pedobatismo, como nós entendemos. E aí existem outros sacramentos, após o batismo vem a comunhão, vem a crisma, vem o sacerdócio, o matrimônio, a extrema-unção, enfim, são vários sacramentos que são incorporados como meios de conferir graça. Alguns grupos protestantes seguem uma linha parecida, porém reduz o número de sacramentos para 2, e nós entendemos que, de fato, se fôssemos abordar esses atos de fé, seriam de fato 2, mas nós, enquanto denominação batista, enquanto igreja batista, não os chamamos de sacramentos. Porém, nós entendemos que são ordens estabelecidas diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Daí vem a ideia de ordenança. E nós queremos tratar sobre esses 2 elementos, ou esses 2 atos da fé cristã, que é o batismo e a ceia do Senhor. No nosso entendimento, tanto o batismo como a ceia do Senhor não são sacramentos, são ordens para serem cumpridas, obedecidas, praticadas
por aqueles que professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos dar início a essa questão, a essa temática, abordando a primeira das ordenanças, que assim como aqueles que defendem a ideia sacramentalista, a primeira ou o primeiro sacramento é o batismo. Nós entendemos também que a primeira ordenança é o batismo. Então nós queremos abordar e entender à luz das Escrituras Sagradas, porque a nossa fé ela precisa ser fundamentada, alicerçada nas Escrituras Sagradas, naquilo que nos ensinou o Senhor Jesus e que foi registrado por seus apóstolos e seus discípulos, aqueles que o seguiram e que receberam dele os seus ensinos, e homens que foram inspirados por Deus para escreverem as Escrituras Sagradas. Então, como dissemos, o batismo é a primeira ordenança. E o que nós precisamos entender é que o batismo, ele é algo que deve ser praticado por todo aquele que primeiro professou a fé em Jesus Cristo. Daí a ideia ou a nomenclatura de credo-batismo. Alguns grupos, mesmo protestantes, seguem a linha em que eles batizam crianças, infantes, recém-nascidos. Daí a denominação pedobatismo, aquele que batiza crianças. Nós batizamos aqueles que têm condições de professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Daí a expressão credo-batismo. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro, porque nós não encontramos nas Escrituras Sagradas um texto sequer que prove que o batismo deve ser administrado àqueles que ainda não têm condições de professar a fé salvadora em Jesus Cristo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra que todos aqueles que foram batizados foram aqueles que professaram a sua fé, reconhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós lemos, por exemplo, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia aí na sua casa, Mateus, capítulo 28, e os versículos 19 em diante, onde Jesus nos diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba, Jesus disse: Ide e fazei discípulos. Penso que é impossível você fazer discípulo de alguém que ainda não tem a condição de expressar a sua fé, de articular os seus pensamentos, as suas ideias. Um recém-nascido não tem condições de professar de maneira inteligível a sua fé na pessoa bendita de Jesus. Não tem condições de se tornar um discípulo de Jesus. Daí, a nossa posição de que apenas aqueles que professaram a fé é que devem ser batizados. O texto é claro, Jesus, antes de subir aos céus, ele diz aos seus discípulos: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulo primeiro, batizar depois. A mesma sentença, a mesma linha de entendimento e pensamento nós vamos ver no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, nós vamos ver o Senhor Jesus ensinando, suas últimas palavras, as palavras de despedida com os seus discípulos. Ele falou que eles deveriam pregar o Evangelho a todo mundo.
Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ele diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então aqui nós entendemos nesses dois versículos, nas duas referências bíblicas que citamos, Mateus capítulo 28, versículo 19 e Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que ninguém pode ser batizado sem antes professar a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Há uma condição, nós poderíamos dizer à luz da palavra, uma condição de sine qua non. É biblicamente impossível batizar uma criança. Biblicamente falando, é inviável. A Bíblia não nos autoriza o pedobatismo. Respeitamos os que assim o fazem, porém nós não entendemos que o batismo infantil seja algo bíblico e que tenhamos fundamento escriturístico para realizar o batismo. Porque o texto é claro, preciso professar fé. E uma vez tendo professado a fé, a pessoa pode então, ou estar apta a receber a ordenança do batismo, a primeira ordenança, e ser batizado. Né? Ser batizado por aquele que lhe pregou o Evangelho, por um ministro do Evangelho. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é isso, que o batismo, ele é para aquele que crê. Nós já vimos que o batismo ele é uma ordenança, foi o Senhor quem ordenou. E agora o batismo é para quem crê, quem professa a fé. Ok? Nós entendemos que o batismo é uma ordenança, ela foi dada pelo Senhor Jesus, ela não é algo que confere graça, mas é algo para aquele que já recebeu a graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o batismo não torna ninguém cristão. Primeiro eu me torno cristão, depois eu sou batizado porque sou cristão. E precisamos tocar mais uma vez nesse ponto. Uma criança não tem condições, um recém-nascido não tem condições de dizer que é cristão. Portanto, mais uma vez insisto, não encontramos fundamento escriturístico para o pedobatismo, ou seja, o batismo de crianças. Uma vez entendendo, queridos, que o batismo é uma ordenança e que deve ser administrado a todos aqueles que professaram a fé em Jesus Cristo, independente de classe social, independente de sexo, independente de cultura, todos que professaram a fé no Senhor Jesus precisam ser batizados. Então agora vem a pergunta: qual é a forma como se deve batizar? O interessante é porque nós temos percebido, nós temos visto muitas formas praticadas para o batismo, e nós precisamos chegar a um contexto. Qual é a forma correta? Nós precisamos chegar a essa compreensão de qual é a forma correta para se realizar o batismo. Há aqueles que batizam usando um pouco de água na cabeça, chamado de aspersão. Existe aqui ou acolá um grupo muito menor que talvez esteja batizando por afusão. Existe um outro grupo que batiza por imersão. E agora, nesse momento de pandemia, em que não só o Brasil está vivendo, mas o mundo, nós temos percebido alguns grupos religiosos realizando o batismo online. Então perceba que existem muitas práticas aí e nós precisamos chegar a um denominador.
como deve ser batizado. Qual é a forma correta de batizar? Qualquer forma, alguns vão dizer, é válida, desde que se invoque o nome da Trindade. E nós precisamos entender, à luz das Escrituras, ter a convicção de que existe uma forma correta. Não basta usar o nome da Trindade para validar o batismo. Então é preciso que seja feito da forma correta. E você poderia estar perguntando, mas pastor, onde é que isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia a forma correta de se realizar o batismo. Primeiro nós queremos trazer algumas provas históricas e documentais. Se você lê Calvino, por exemplo, na sua obra As Institutas, no volume de número 4, nós vamos ver Calvino tratando a respeito do batismo, e Calvino vai dizer que batizar significa mergulhar, que exatamente essa era a forma utilizada por toda a igreja do primeiro século. Os apóstolos batizavam por imersão. Calvino mesmo atesta, embora ele praticasse a aspersão como forma de batismo, mas está registrado lá nas Escrituras. Ele não poderia negar essa verdade escriturística, porque o verbo batizar significa mergulhar, significa imergir, submergir, afundar. Então não existe como colocar um pouco de água na cabeça de alguém, dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa pessoa está de fato batizada. O que vai validar o batismo também é a forma como essa pessoa é batizada. Outro dia alguém perguntou num grupo, quando nós abordávamos a questão quanto à forma do batismo, e alguém dizia, eu batizo de qualquer forma, o que importa é fortalecer a fé da pessoa que deseja o batismo, e eu já batizei com um pouco de água que tinha num copo descartável com água, e eu batizei alguém, e isso e aquilo outro, e a pessoa então diz, eu não consigo enxergar Jesus sendo batizado por imersão. Então eu fui ao texto de Mateus capítulo 3, eu quero convidar você a também fazer essa leitura. Mateus capítulo 3. A partir do versículo 13 nós encontramos assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E batizando Jesus, logo saiu da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Até aqui. E eu quero chamar a sua atenção para a primeira parte do versículo 16, quando ele diz, e batizando Jesus. O texto grego diz, a tradução literal seria, e mergulhando Jesus. Aí ele diz, logo saiu da água. A preposição mais o verbo sugere que, ou sugere não, deixa claro que Jesus foi mergulhado e depois levantou e saiu. Se Jesus tivesse sido aspergido como forma de batismo, ele não precisava ter entrado na água.
se também fosse praticado a afusão, não precisava ter entrado na água, ele ficava à margem e João saía e jogava um pouco de água ou derramava com uma vasilha água sobre a cabeça de Jesus. Então perceba que o batismo, ele tem uma maneira correta de se praticar e é o do mergulho. Tanto o verbo quanto a preposição significa que eles foram imergidos. Então, a palavra batizar no texto grego, baptimo, significa mergulhar. Jesus foi mergulhado, os seus discípulos foram mergulhados e eles continuaram mergulhando porque esta era a forma de batismo. Porém, eu quero chamar sua atenção para mais um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Por favor, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós queremos ler o texto que vai a partir do versículo 34, que nos diz assim: Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Perceba, o eunuco estava fazendo uma viagem de Jerusalém à sua terra natal. E certamente ele carregava água consigo. Tanto para ele quanto para os que estavam com ele. Se fosse o entendimento fosse o de aspergir, ele não precisava chegar a um local que tinha água suficiente para realizar o batismo. Bastava pegar água num odre ou noutra vasilha que ele pudesse ter ali e aspergir. Mas eles sabiam que o batismo não era aspersão, mas imersão. E quando o eunuco faz essa pergunta a Filipe: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe responde: É lícito se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Perceba mais uma vez, crer é condição indispensável para o batismo. Portanto, eu não posso batizar quem não crê, né? Fortalecendo a maneira como nós, os batistas, entendemos essa doutrina tão importante para a cristandade. Então mandou parar o carro e ambos, Filipe e o eunuco, ambos entraram na água, desceram a água. Filipe batizou o eunuco, ou seja, ambos entraram na água. Filipe mergulhou o eunuco, a palavra batismo. E quando saíram da água, e aí, mais uma vez, a preposição ek, sair para fora, né? Ou seja, saíram ambos da água, o que está claro que eles entraram, Filipe mergulhou o eunuco e ambos saíram. Então perceba que o próprio texto bíblico é claro, não dá margem para o pé ao batismo, muito menos para outra forma de batismo, senão a imersão. Então nós vimos que
o batismo significa mergulhar, porque o batismo é uma ordem de Cristo para os seus seguidores. Nós vimos que o batismo não pode nem deve ser administrado a crianças, e nós entendemos à luz das Escrituras, está claro nas Escrituras, que o batismo deve ser administrado a todo aquele que crê. É imprescindível crer para então ser batizado. E que o batismo não tem outra forma senão mergulhar. Insisto, alguns grupos protestantes realizam o batismo por aspersão ou outra forma qualquer. Nesse momento de pandemia, o batismo online, mas o texto sagrado é claro. Só existe uma forma de batizar. E batizar é mergulhar. E tudo isso, queridos, é importante porque existe um simbolismo na prática do batismo. No texto de Romanos capítulo 6, nós vamos entender qual é o simbolismo do batismo. O simbolismo do batismo nós encontramos em Romanos capítulo 6, no versículo 4, quando ele diz assim, vou ler o versículo 3 e o versículo 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Perceba, se eu fui sepultado na morte com Cristo no batismo, o que é que isto significa? Isto significa que o batismo tem um simbolismo de sepultamento. E um dia eu conversava com um amigo meu que entende a expressão como forma de batismo. Eu perguntei para ele então, qual o significado do batismo? Alguns grupos ensinam que o batismo substituiu a circuncisão. Eu não consigo fazer essa ponte à luz das Escrituras entre batismo e circuncisão. Primeiro porque a circuncisão era praticada ao 8º dia da criança do sexo masculino e não da menina que nascesse. Mas o menino ao 8º dia. Se tivesse alguma ponte entre o batismo e a circuncisão, nós teríamos que batizar apenas meninos. As meninas ficariam de fora. Mas perceba que o batismo é para aquele que crê, homem ou mulher. Aquele que consegue professar a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E o batismo tem um simbolismo que é sepultamento. Paulo diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Paulo está ensinando à igreja de Roma que quando Cristo morreu, ele estava nos representando legalmente. Então nós fomos mortos com Cristo lá na cruz. Quando nós confessamos nossa fé em Cristo, nós fomos, os méritos de Cristo lá na cruz nos alcançou. E agora, quando nós, depois de professar a fé em Jesus, somos batizados, significa dizer que ali nós estamos sendo sepultados. E ele continua dizendo, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o batismo é por imersão. Tem o simbolismo de sepultamento e de ressurreição. Então nós podemos dizer, queridos, que o batismo significa a profissão pública da minha fé no que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, mas também uma profissão de fé pública
naquilo que vai acontecer, a minha ressurreição. Quando eu estou sendo batizado, eu estou dizendo, morri com Cristo para esse mundo. Quando eu levanto das águas, eu estou dizendo, eu creio na ressurreição que Jesus garantiu para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o batismo é uma doutrina bíblica maravilhosa e que alguns não conseguem compreender. E por seguir uma tradição, por seguir tantas coisas, praticam o batismo de qualquer forma, dizendo, não importa a quantidade de água, importa. Ela não vai acrescentar nada no que diz respeito à minha salvação. Mas o batismo, para nós batistas, à luz das Escrituras, é a pública profissão de fé. Pública profissão de fé no Senhor Jesus, que morri para este mundo e que creio e espero a ressurreição que acontecerá naquele dia quando o Senhor voltar e chamar a todo aquele que professou a fé no Senhor Jesus. É assim que a palavra de Deus nos ensina sobre o batismo, é assim que nós, os batistas, cremos a respeito do batismo. Ainda na epístola de Paulo aos aos Colossenses, no capítulo 2 e o versículo 14, Paulo fortalece essa ideia, é Colossenses capítulo 2, versículo 12. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, não pode existir outra maneira de crer. Não pode existir outra forma de se batizar para que cumpra o que a palavra de Deus diz, senão a imersão. Por isso que nós, os batistas, à luz das Escrituras, batizamos por imersão. Não é um capricho denominacional, não é para fazer diferente das demais denominações, não. É uma obediência ao que a palavra de Deus nos ensina a respeito do batismo. É um entendimento bíblico coerente a respeito do batismo, que o batismo não pode ser de outra forma senão através da imersão. Só a imersão é suficiente para cumprir o significado, o simbolismo do batismo. E como falava há um tempo atrás, ouvindo a respeito, ou conversando com um amigo que batizava por aspersão, e ele me questionou, mas pastor Severino, vamos supor que alguém na sua igreja está debilitada, impossibilitada, prostrada numa cama e impossibilitada de ser imergida como forma de batismo. O senhor vai negar o batismo? Eu disse, todo aquele que chegar lá na nossa igreja e vir congregar, e que não for batizado, e que estiver numa condição dessa, vai entender que o batismo não é um sacramento, que um batismo não pode acrescentar nada à sua fé, no sentido de garantir a sua salvação. Vai entender que a sua condição física não lhe permite ser batizado, mas também não vai impedir que ele seja salvo. Exemplo, Jesus foi crucificado e a cada um dos seus lados estava, de um lado direito um ladrão, do lado esquerdo outro ladrão. E um deles, arrependido, olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor para ele foi, hoje estarás comigo no paraíso. E então esse pastor amigo insistiu dizendo,
Eu batizo por aspersão, mas não tenho dificuldade nenhuma de batizar por imersão. E você é intransigente. E eu então perguntei para aquele pastor amigo, eu disse, você já foi alguma vez a um velório, a um sepultamento? E a resposta foi sim, já fui a vários. E eu perguntei, quantos desses que você foi sepultado apenas com um punhado de areia sobre a cabeça? E ele então parou. Eu disse, meu querido, o batismo tem um simbolismo. E o simbolismo do batismo é a imersão. É o mergulho, que significa sepultamento, à luz das Escrituras. Esse é o entendimento cristão, à luz das Escrituras. O entendimento judaico e de outros grupos religiosos que praticam a imersão como forma de batismo, o faz como um meio ritualístico de purificação. Esse não é o nosso entendimento de batismo. Batismo, repito, insisto, é a pública profissão de fé daquele que creu em Jesus Cristo, que como simbolismo está sendo sepultado para este mundo e ressuscitando para uma vida nova por meio de Jesus Cristo. A esperança na vida eterna. Esse é o significado, é o simbolismo do batismo. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Eu espero ter contribuído para que você tenha sido esclarecido quanto à forma do batismo. Talvez você tenha pensado até hoje, como muitos, que não importa a forma de batizar. Qualquer forma é forma, desde que tenha um pouco de água e seja realizado invocando o nome da Santíssima Trindade. Não. Em absoluto. O batismo é uma ordenança, não é um sacramento. O batismo só existe uma maneira de se praticar, que é mergulhando. O batismo tem um simbolismo que significa morte e ressurreição. Não existe outra maneira, não existe outra forma. A palavra de Deus, ela é suficientemente clara. Não precisamos nem pegar o texto grego aqui e fazer uma leitura mais aprofundada. Basta lermos atentamente o texto que está em português, uma leitura honesta e clara, e nós vamos compreender o que é o batismo cristão. Na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Por que ela é uma ordenança? Como deve ser celebrada? Qual o significado da ceia do Senhor? Como dissemos, a princípio, só existem essas duas ordenanças. Se fôssemos dar o nome de sacramento, só existem esses dois. Então, que Deus te abençoe no nome santo e eterno de Jesus. Que a tua fé possa ter sido edificada. Que você, caso tivesse alguma dúvida, que essas dúvidas tenham sido dissipadas. E que você também saiba, como crente batista, você possa ensinar e dizer o porquê de que você foi batizado assim e que não existe outra maneira de batizar senão a imersão. Eu quero convidar você mais uma vez a nos acompanhar através das redes sociais, nosso Instagram, @batista_elshadai, através do nosso canal no YouTube. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a divulgar o nosso canal. Eu quero convidar você a mandar o link para outros amigos, convidar amigos, parentes
a se inscrever no nosso canal e a divulgar. Queremos continuar proclamando a palavra do Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você também para acompanhar os nossos outros vídeos, que já estão postados em nosso canal. Certamente mensagens que vão edificar a sua fé, que vão te ajudar a te fortalecer, verdadeiros alimentos bíblicos de Deus para a tua alma e para tantos quando ali acessarem, serão ministrados pelo Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, aonde você se encontra, curve sua fronte, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, nós louvamos e bendizemos o teu santo e excelso nome, porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos ministrados por tua palavra. Esta doutrina bíblica, Senhor, genuinamente bíblica, que tem sido compreendida e ensinada de diferentes maneiras. Mas nós entendemos como denominação batista, à luz das Escrituras, que não existe outra forma de ser batizado senão por imersão, que tem um significado, que o batismo é a minha pública profissão de fé, que o batismo é uma ordenança de Jesus para todos aqueles que professaram um dia a fé no Senhor Jesus. Que nenhuma criança precisa ser batizada, que não deve ser batizada porque não tem condições ainda de professar a fé em Jesus. Deus, no nome de Jesus, eu oro para que aqueles que nos acompanham sejam fortalecidos na sua fé, sejam edificados, que no nome de Jesus toda dúvida seja dissipada através da ministração da tua palavra, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar a bênção, eu gostaria ainda de dizer a você que essa pandemia está cessando. Nos nossos canais, no link aí desse vídeo, você vai ter também o endereço de nossa igreja, mas eu quero te dizer, a nossa igreja está situada na Rua número 42, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Quando tudo isso passar, eu quero poder apertar a tua mão, eu quero poder dar um abraço em você. Por isso eu quero dizer que você é nosso convidado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e doce consolações do Divino Espírito seja com a tua vida, seja com a tua família, seja, Senhor, com a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.